Feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Entendeu isso? Muito importante. Então, qual que é a quarta mentira? É impossível atingir os padrões de Deus. Isso é mentira. Você pode atingir os padrões de Deus. Mentira número 5. Você não precisa tratar com o pecado imediatamente. Você pode deixar para depois. Quem já caiu nessa brincadeira aí? Você acha que não precisa ir de cara com o pecado. Não, com o tempo a gente vai dar um jeitinho. Também. Vamos chegar nele mesmo. Se você vai para 2 Coríntios 6, verso 2, fala assim, porque diz 2 Coríntios 6, 2: ouvite em tempo aceitável e socorrite. Tem que ter isso, tem que ter. Se você demora para tomar providência na tua vida com pecado que você sabe que é pecado, Deus fala para você, tchau, tchau, baby, vai. A maioria das pessoas que perguntam assim, você sabe que você está pecando? Sei. Você sabe que é errado? Sei. Não vai fazer nada. Deus vai dar um jeito. Esse camarada vai arrastar a vida dele por muitos anos. Vai só perder, perder, perder. Ele pode até ganhar um monte de coisa, mas vai perder a vida dele, vai procurar. Ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Tempo aceitável. Tempo aceitável. Não se enrola não, meu filho. Vai empurrando com a barriga teus negócios. É que nem dívida. Fica devendo 10 reais no cartão de crédito. Deixa por 4 anos para ver se ela se resolve sozinha. O cara simplesmente vai mandar uma cartinha para querer tua casa. Mas foi só 10 reais. Você fez um contrato lá, meu filho. Não resolve para ver. Não resolve para ver. Hebreus 3:7. Em Deuteronômio 28 também tem essa palavra hoje. Hoje. É a palavra mais importante da tua vida. Hoje. O diabo, ele quer fazer você romper essa palavra. Hebreus 3:7 fala assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Tem pessoa que fala assim, pastor, eu estou me preparando para sair do pecado. Aí no tempo de Deus eu saio do pecado. Eu já ouvi muito isso. No tempo de Deus, pastor, eu vou sair do pecado. Rogério vivia com a mulher dele sem casar quantos anos? 12 anos. No tempo de Deus. No tempo de Deus. 12 anos. No tempo de Deus. Eu vou resolver o negócio. No tempo de Deus, quando Deus me der um outro marido, aí eu tomo uma posição com esse que eu estou hoje. No tempo de Deus, quando Deus tocar na vida daquela anta, aí eu me redimo, tudo bem. No tempo de Deus, quando Ele me der prosperidade, eu pago minhas dívidas. No tempo de Deus. No tempo de Deus, eu vou sair do pecado. Se ouvires hoje a sua voz. Hebreus 13 até o 15, fala assim, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Quer dizer, seja chato com o pecado. Vamos lá de novo. Primeiro, quanto mais o pecado permanece. Antes,
exortai-vos uns aos outros, não cabe só ao pastor, todos os dias, durante o tempo que se chama. Vocês não estão lendo nada, né? Nós estamos em Hebreus 3, verso 13 até o 15. Vamos ler assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Endureça pelo engano do pecado, o que é? Porque se você não se corrigir logo, você vai ficar tão duro que você nunca mais consegue sair. Carnão. Tem pessoas que saem da igreja por causa de uma bobeirinha, não conseguem voltar mais. Se não for logo, dança. Por quê? Porque o pecado está na porta, gostoso, né? Pegou o gostinho. Crack funciona assim: usou 2 vezes, 3 vezes, você não quer largar mais. Nossa, pecado é pior. Usou uma vez só, não quer largar mais. Pecado é triste, é a pior droga do mundo. É gostoso. Fica perto do pecado para ver. Vamos ler, continuar lendo aqui, hein? Portanto, não, como é que é? Pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, qual é a palavra aí? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Por que como na provocação? Porque se você estiver errado e for chamado e Deus tocar no teu coração e você não se entregar com uma posição e pedir ajuda, sabe o que vai acontecer com você? Deus fala assim: agora o problema é teu, baby, tchau. Se você for tocado por Deus e Deus pedir uma posição de você, você não vier, você tem o coração duro e você vai dançar, filhão. Por isso que fala para você tirar o prepúcio do coração. Se está falando com você, vai e age. Vai deixar o quê? Vai deixar se estourar todinho? Não. E qual a palavra que tem aqui várias vezes? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Que Deus acha como uma provocação mesmo. Sexta mentira de Satanás: posso pecar sem sofrer consequências. Posso pecar porque isso não é pecado, na verdade. Você entendeu? É que, sabe como é que é? Nem eu, nem ela somos mais crianças. A gente é mais maduro, né? Isso aí eu ouvi de muitos casaizinhos que estavam namorando, né? Sabe o que acontece? Nós já somos maduros. Então, o senhor tem que entender, né, pastor? Você tem que entender. A gente não vai herdar nenhuma maldição, porque a gente já é maduro. Não, filho, o salário do pecado é morte. Tem exceção para quem é maduro? Não? Até mais fácil, né? Maduro para morrer é mais fácil, né? O salário do pecado é a morte. Então, se você está em pecado, né, você vai ter consequência. Então o diabo ele vai pôr na tua cabeça: não tem consequência para esse pecadinho, é muito leve, ninguém está vendo. Deus não entra no motel que está cheio de coisa horrível lá. Você acha que Deus vai nesses lugares? Eu contei uma experiência que é assim: eu tinha que falar com o engenheiro e tinha um técnico que alguns conhecem aí, Luiz do Carmo, que é um carinha 10 de mecânica. E eu fui falar com esse engenheiro e eles marcaram na porta de uma firma, num botequinho lá. Me espera lá que na saída do serviço nós vamos conversar. Eu fui conversar com esse camarada. Eu entrei no barzinho e sentei para esperar, né? E eu estava tão distraído com uma papelada olhando lá e tal, nem notei nada. Daí a pouco pediu os refri da vida, estava tomando meu guaranazinho, na boa. Aí eu olhei para a parede, que era de madeira bem melada mesmo, de gordura, sabe aquelas paredes lá? Então eles colaram um monte de foto. Não tinha 1 centímetro quadrado sem uma foto de mulher pelada, cenas bem terríveis, né? Aí eu estava na época, isso aí foi em 1996, eu estava na época buscando a Deus de toda forma.
Aí eu falo assim, mas Deus não entra aqui mais nem a pau, né? Aí à tarde, isso aí era numa segunda-feira, à noite nós estávamos numa reunião de oração na casa da minha tia. Aí ela falou o seguinte, usada por Deus, falou assim, olhou para mim e falou assim, eu vou te dizer uma coisa, eu estou em todos os lugares. Todos os lugares. Só falou isso para mim. Porque eu pensei, Deus nunca vai estar aqui. Né? Deus não entra aqui. Aqui é o lugar do antro do pecado. Aí à noite leva uma bordoada, eu estou em todos os lugares. Eu falei, está mais aqui quem falou, tudo bem entre nós, o Senhor me perdoa, está tudo certo. Você vai sofrer consequência do pecado? Sim. Outra mentira, Deus não vai me julgar, porque todo mundo faz a mesma coisa. Você já não pensou assim? Ah, todo mundo está fazendo, né? Todo mundo faz. Todo mundo quebra o pau, por que eu não posso quebrar o pau? Todo mundo faz, por que eu não posso? Então, o que tem? Todas as igrejas, os jovens estão mais fazendo reunião no hotel do que dentro da igreja. Então eu posso também. É o pastor mesmo que é chato, mas eu posso. Eu posso. O que tem? Então, Deus não vai me julgar porque todo mundo faz o mesmo. Então em Mateus 7, 13 e 14, que fala assim, ó, entrem pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então quer dizer que se os outros fazem, eu não posso fazer. É verdade. Entendeu? Não precisa nem ser um pouquinho inteligente para entender isso. Se você quiser se enganar, já é outro problema, tá? Se o outro está pecando, quem vai herdar o problema é o outro. Se você pecar, você vai dançar. Se ele está fazendo e não está tendo consequência agora, você vai ver o futuro dele, tá? No encontro de casais, eu falei uma coisa muito importante. Toda pessoa que teve uma vida muito promíscua antes do casamento, muito promíscua antes do casamento, mesmo que casou com uma mulher muito bacana, ou um homem muito bom, se a vida dela foi promíscua lá atrás, esse camarada nunca vai ser feliz na área sexual, a não ser que morra, de verdade. Se você foi promíscuo na tua vida antes de casar, na tua juventude, na tua mocidade, você nunca vai ser feliz sexualmente depois de casado, se você não morrer. Está entendendo isso? Ah não, mas eu já me entreguei para Cristo, até me batizei. Ah filhinho, morte não é assim não, viu? Morte é problema, sério. 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 Vamos lá, a mentira número 8, já estamos terminando, senão vai ficar tarde. Deus não vai me julgar porque não sou tão mal quanto aos outros. Está entendendo isso? Ah não, eu sou bonzinho, quem é ruim é meu marido. Então Deus não vai me julgar porque eu matar ele, se eu matar ele. Vai ser algo assim, se eu pôr um veneno fraquinho, vai matando aos poucos, ele não vai perceber. Então, Deus não vai me julgar por causa disso. Vai julgar sim, filho. Né? Nem vou me anular nesse texto aqui que você já está sabendo. Tem 1 Pedro 1,16. Mas não vou nem. Tá? Não, mentira. Deus vai perdoar você. Por isso, vai em frente e peque, meu amigo. Porque depois vai lá, não basta, e manda ver, os demônios saem. Eu fico preocupado com pessoa que manifesta muito, que é sinal que o pecado está voltando. E o demônio está voltando junto. E não só não basta, como nas reuniões que a gente tem, quando a gente ora, como foi no acampamento. Eu tenho medo
que as pessoas que manifestam muitas vezes, porque às vezes o pecado já está lá dentro, e essa pessoa é conivente. Às vezes ela não sabe o que é o pecado dela, mas às vezes é um simples coração ruim, duro, murmurador, problemático, já tem liberdade total de votar. É assim, quando a pessoa se converte aqui, às vezes veio de outra igreja, se converte, tenta, aí ele para de ter problemas na casa, fica perfeitinho, um tempo. Aí não tem muito resultado na hora, não tem mesmo. Às vezes demora muitos anos, porque o histórico da pessoa é ruim. Vai ter que provar que a pessoa mudou de verdade, vai ser provado. Olha por que serve a prova. Você vai ser provado, Marta, para ver se o velho Martão não vai voltar aí. E não vai ser uma vez, nem duas, nem três, vai ser anos. Aí ele fala assim: aguentei até hoje, mas hoje eu vou quebrar a cara. Adiantou? Então quebra a cara todo dia, já que você vai quebrar lá na frente, né? Porque não vai adiantar, você vai cair na prova. Você não suportou. Então não vai em frente e peque não, você não vai ter perdão, filho. Ou você acerta a tua vida direitinho, ou você vai dançar. Você sabe que você está pecando? Puxa o freio de mão aí, muda a tua vida, senão você está perdido. Deus nunca vai perdoar você. Por isso, vai em frente e peque. Tem esse termo também. Pessoa que acha que se acabou no pecado e Deus nunca vai perdoar ele. Teve pessoa que quase se matou, que eu estava tratando, porque ele achou que Deus nunca ia perdoar ele. Outra mentira do Satanás. Não, Deus nunca vai me perdoar. Tem pessoa, tem uma moça, fala aí, filho, 1 Pedro 5,16. Deixa eu ver. Não, ele não leu porque ele falou que não ia ler. Será que é 5,16? 1,16. Tem uma pessoa que estava aqui na igreja, que ele estava tentando ajudar, e a pessoa tinha feito um aborto e tinha feito mais algumas coisas sérias, e o diabo colocou uma mentira na mente dela, que nunca ia ser perdoado. A pessoa estava querendo se matar. Eu falo assim: peraí, existe tamanho de pecado, filho? Uma pessoa não acreditava, o diabo era muito forte na cabeça dele. Não, você nunca vai ser perdoado, você nunca vai ser perdoado, você nunca vai ser perdoado, nunca vai ser perdoado. Vai, filho, vai ser, se você mudar. Por isso que existe a morte. Quer morrer? Não. Será que o Ricardo ia ser perdoado então? O Ricardo já pensou, né? Já pensou, ele falou isso aqui no culto. Deus nunca mais vai me perdoar, então vamos estourar mesmo no pecado. Já que ele não vai perdoar, vamos embora. Tem pessoa que foi assassino, bandido, roubou. Deus nunca vai perdoar. Eu vou mesmo servir o cão, porque é melhor, pelo menos eu pego um ar-condicionado no inferno. Já que eu vou servir o cão mesmo, talvez ele me dê um ar-condicionado. Não é isso? Não, filho. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, se o teu coração mudar de verdade. Não existe. Olha como o diabo joga. Ele joga nos dois extremos, né? Deus vai te perdoar mesmo, então faz, peca mesmo. Ou então, peca mesmo, que Deus não vai te perdoar mesmo. Ele joga nas duas áreas, você acredita nas duas mentiras. Tem isso não. Conclusão: como é que você pode derrotar a mentira de Satanás? Somente por uma coisa, que eu bato na tecla todas as vezes. Enquanto eu não ver uma escola dominical ampla, com todo mundo querendo saber a palavra, estudando a Bíblia do jeito certo, eu vou estar numa igreja derrotada. Porque só vai depender do pastor, do Edson, do Zé, do João, do Daniel, da Josi, da Tia Rita, da Célia, do Brunão, da Adelaide, do Daniel, do Beto, tal, das pessoas que pegam a Bíblia. Porque ele vai ter que falar assim: não, está escrito. Quem que vai vencer por você?
Quem que vai vencer por você? É só você, filho. Tem pessoa que vem aqui pedir oração direto para que Deus mude a vida dele. E o cara às vezes tem idolatria. Como é que pode Deus trabalhar na vida desse camarada? Vamos abrir a cabeça, povo. Se você não conhece a palavra, você vai ser derrotado. Entendendo? Se você não conhece a palavra, o diabo vai te enganar. Se você não conhece a palavra, Deus não pode te ajudar. Se você não procura Deus e procura a sua palavra, a verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Aquilo que é lógico, que é certo, sem a mentira de Satanás em volta. Eu dei 10 mentiras de Satanás. Sabe quantas tem? Todas. Na tua casa deve ter umas 80 mentiras de Satanás te pegando. Na tua firma, mais 80, 100, 1000. Vai ter mentira para todo lado para tentar te pegar. Na igreja, tem mentira? Tem. Tem pessoas, às vezes, que é endemoniado vai dar profecia no teu ouvido. Se você receber uma profecia e não vier conversar comigo e ficar magoadinho porque não sei o que, problema seu. Profecia está falando na Bíblia para você provar os profetas. E tem que ter confirmação. Certo? Você confia na pessoa? Confia, mas assim mesmo, vamos orar, meu irmão. Pega na hora. Pastor, recebi uma profecia dessa pessoa aí, eu quero oração. Amém, vamos orar. E eu quero que essa profecia seja verdadeira. Que é gostoso, né? É gostoso. Você quer ser visitado por Jesus Cristo? Quem já foi visitado pessoalmente para Deus dar um caminho para a pessoa andar? Para quem? Quem? Levanta a mão, quem já foi visitado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por que os outros todos não foram? Quando você mudar o teu coração totalmente para servir ao Senhor e Cristo, Ele vai te visitar um dia e vai falar assim: esse é meu plano para você e você vai ter que fazer isso. Eu te garanto que isso vai acontecer com você. Você vai ser visitado pessoalmente. Tem alguns que não precisam porque já estão fazendo. Esse aí o anjo não vai visitar mesmo, porque já estão no caminho, já estão fazendo certo. Então vai no piloto automático aí, vai vigiando, né? Tem pessoa que está na palavra, mas tem pessoa que não conhecia a palavra, e Deus deu uma ajeitadinha, porque ele sabia que no coração dele, no fundo, a palavra já vivia nele. Povo de Deus, o segredo da tua batalha espiritual é não acreditar na mentira de Satanás. Você não é derrotado. Você não é aquele cara que não consegue vencer. Você tem que ver, você é vencedor desde o princípio. Deus te escolheu para você vencer. Você pode, deve. Você tem ajuda, tem caminho. Você tem a palavra para procurar. Fica de pé. Vamos orar. Pastor. Uma pessoa pensando que era essa, vê se era essa. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Também não é isso não. Fala exatamente assim: vós, vem a mim por causa dos milagres. A palavra é milagres. Se você não achou, depois eu trago aqui. Certo? Esse aqui também. Porque o povo de Israel comeu maná todo o tempo, e só por isso que ficou atrás de Jesus, atrás de Deus, mas só por causa do benefício e não por causa da mudança de vida. Feche os olhos todos. Se você está vivendo uma mentira do Satanás e não consegue sair dela, e o tempo é hoje, talvez amanhã não tenha mais chance. A palavra
palavra de Deus que Deus me deu falou assim: vai ter pessoa que não vai ter mais chance, porque depois ele nunca mais vai conseguir sair do pecado. Se você não está conseguindo vencer o pecado, você está numa mentira de Satanás, conhecendo a palavra. Hoje é o teu dia final. Hoje não é amanhã, é hoje. É o dia de você pôr um propósito de mudança de vida. Porque talvez, se não for hoje, você nunca mais vai ter estratégia. Você nunca mais vai ter oportunidade. Hoje é o teu dia. Fecha todos os olhos. Eu não quero que ninguém olhe aqui para frente, mas eu quero que a pessoa saia do lugar e venha para frente. Aquele que está na mentira de Satanás. O seu tempo é hoje. É uma pessoa que vai perder toda a felicidade matrimonial. O tempo é hoje. Se você está na mentira de Satanás, venha hoje, agora. Há o teu futuro em jogo. Se o teu coração está duro, o tempo é hoje. Lembra que está falando a palavra. É na palavra que eu estou falando. O tempo é hoje. Se você estiver com o coração duro, o tempo é hoje. Não é amanhã. Hoje. Hoje. Talvez para você que está com o coração duro aí, não vai ter outra oportunidade. Última chance. Vamos orar. Última chance. Se você está em mentira de Satanás, venha rápido. Hoje é o último dia teu. Senhor, hoje essas pessoas te ouviram. Hoje essas pessoas querem mudança. Hoje essas mentiras têm que cair por terra. Eles querem sair da mentira do Satanás, do comodismo com o pecado, de alguma forma. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eles vieram pelo teu apelo de hoje. O coração quebrou. Tem alguns corações que não quebraram, mas eles nem na frente que vieram. E eu sei o que o Senhor mostrou já, Pai. E talvez a morte esteja decretada, a morte espiritual, que eles nunca mais vão conseguir sair desse pecado, Pai. Eu peço por misericórdia por essas almas que não vieram. Por essas eu sei que o Senhor vai agir. Por essas que vieram. Essas que vieram, eu sei que o Senhor vai agir. E assim como sua presença é real e aqui nesse lugar, Pai, o Senhor vai passar teu hoje agora uma marca espiritual para essas pessoas. O Senhor vai pôr a marca no coração dessas pessoas. O Senhor vai pôr a marca espiritual sobre essas pessoas. Senhor Deus, toda mentira do Satanás é hoje que vai cair por terra aqui nesse lugar. Toda mentira espiritual vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Pai, toda pessoa que não se convence da tua palavra, eu sei que o Senhor vai filtrar a mente deles agora para tirar o corrompido. Tudo que foi corrompido vai cair por terra hoje. Dessas que vieram aqui na frente, eles estão em luta e em vitória. Toda obra de Satanás vai cair por terra dessas vidas. Toda ação do inimigo vai cair por terra sobre essas vidas. Não vai ter mais propriedade de Satanás sobre essas vidas. Toda mentira que Satanás colocou sobre essas vidas vai cair por terra hoje. Porque eles vieram pelo teu apelo hoje e quebraram o coração que estava duro hoje. E pela tua palavra, Pai, o Senhor vai tocar nesses corações hoje. E o início da vitória vai começar hoje. Cada um que está no seu propósito particular agora, cada um tem um motivo. Cada um estava sobre uma mentira do Satanás. Mas eles estão colocando hoje no teu altar. Não esse altar humano, mas um altar celestial, um altar espiritual.
Eles estão colocando nos teus pés, Pai, todos esses defeitos. E agora o Senhor